tema de hoje: qual a missão da igreja? A grande missão da igreja é ser testemunha do Senhor Jesus Cristo, proclamando o seu evangelho a todas as pessoas e tornando conhecido o reino de Deus no mundo. Em outras palavras, no centro da missão da igreja está o evangelho. O último assunto que o Senhor Jesus tratou com seus discípulos antes de subir ao céu foi justamente com relação à missão da igreja. Nesse sentido, ele disse: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Em Mateus 28:19. Essa declaração de Jesus é uma ordem muito clara quanto ao compromisso da igreja com a proclamação do Evangelho. No livro de Atos dos Apóstolos, temos mais uma declaração do Senhor Jesus sobre a missão da igreja. "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra." Em Atos 1:8. Esses dois versículos, embora sejam breves, são muito profundos quanto ao esclarecimento da missão da igreja. Então, em primeiro lugar, o centro da missão da igreja é o Evangelho. Quando Jesus ordenou: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações", ele colocou o ênfase principal dessa ordem na tarefa da proclamação e ensino. O imperativo que dá o tom à ordem de Jesus é fazer discípulos de todas as nações. E é claro que para isso é preciso se deslocar, ou seja, ir às nações. Mas algumas pessoas se esquecem que o ide não é um fim em si mesmo. Muitas vezes essas pessoas estão dispostas a ir, mas não estão dispostas a fazer discípulos. Só que Jesus não chamou seus discípulos simplesmente para serem viajantes. Jesus os chamou para serem missionários compromissados com a tarefa de fazer crescer o número de discípulos batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas em segundo lugar, a missão da igreja é abrangente. Também é interessante notar que Jesus ordenou que seus discípulos fossem a todas as nações, em Mateus 28:19. No texto de Atos dos Apóstolos, ele foi ainda mais específico, dizendo que os crentes tinham de ser suas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Isso significa que não há uma limitação geográfica para a missão da igreja. A ordem de Jesus é que o Evangelho seja proclamado a todos os lugares, a todos os povos da terra. Ou seja, o que Paulo diz é que pessoas de todos os tipos são alcançadas pela graça de Deus. No contexto de sua epístola, isso inclui homens e mulheres, jovens e velhos, senhores e escravos. Isso implica no fato de que faz parte da missão da igreja levar o Evangelho a todo tipo de pessoa, sem distinção. Às vezes queremos apenas levar o Evangelho a quem gostamos, mas também devemos levar o Evangelho com o mesmo empenho a quem não temos qualquer afinidade pessoal. Durante seu ministério terreno, Jesus frequentemente anunciou as boas novas às pessoas mais detestáveis perante os olhos da sociedade judaica. Isso nos serve de alerta para jamais cairmos no erro de desprezar aqueles a quem Deus está buscando. Mas em terceiro e último lugar, a autoridade, o poder e a garantia da missão da igreja. Outro ponto importante sobre a missão da igreja é que os crentes não são missionários por sua própria autoridade e poder. Algumas pessoas têm a pretensão de pensar que são elas próprias que possuem capacidade de fazer e acontecer. Mas a verdadeira igreja sabe que a sua missão repousa na autoridade de Cristo e no poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.